Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? 1 Reis capítulo 11 ao 13. Estamos caminhando no livro de Reis, a história do rei Salomão, da construção do templo e dos erros cometidos e dos acertos. E agora você vai ver que ele vai desobedecer tudo aquilo que Deus mandou para o rei fazer. Onde está o papel do rei de Israel, o que ele deveria fazer? Você vai ler Deuteronômio 17, lá tem a instrução. E todo rei de Israel era obrigado a fazer uma cópia da lei na mão, para não falar para Deus que ele não sabia. Então Salomão, em 1 Reis 11, já casa com uma filha do faraó, uma mulher egípcia. E Deus falou lá em Deuteronômio 17 para não tomar mulher estrangeira. E como se não bastasse, você continua lendo, ele vai casar com 1000 mulheres. Ele vai ter 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres vão perverter o seu coração, como Deus falou em Deuteronômio 17. E ele vai sacrificar os deuses dessas mulheres, vai construir altares, vai fazer sacrifício, inclusive a Moloque. Possivelmente Salomão sacrificou o filho dele ao deus Moloque, ao deus de sacrifício humano, e fez todo o povo de Israel ir para esse caminho do sincretismo religioso, da promiscuidade, de tudo que era pecado tenebroso diante de Deus, porque esses deuses eram servidos muitas vezes com orgias, né? Você vai ver o bezerro de ouro no livro de Êxodo. Então o povo começou a prostituir, beber e adorar aquele bezerro. Então Salomão fez o que era mal perante o Senhor, não andou segundo os rumos de Davi, seu pai. E Deus falou com ele que tiraria, que não ia fazer o que tinha que fazer com ele por amor a Davi, porque Davi guardou os mandamentos de Deus, mas ia tirar o reino da mão do filho dele. Não ia tirar totalmente, ia deixar uma tribo para o filho dele por amor de Davi, mas que o reino seria dividido e daria a maioria do reino ao seu servo. Quando a morte de Salomão acontece, Roboão, filho dele, assume o reino, e a Bíblia diz que Jeroboão voltou do Egito e pergunta para ele o que ele vai fazer, o que ele vai fazer para livrar o povo de imposto, disso, daquilo outro. E ele vai e pega conselho com os anciãos do seu pai. Os anciãos de Salomão falam para ele o seguinte: você deve aliviar o povo, tirar, não botar fardo pesado demais no povo. E ele vai agora e pega conselho com os jovens. E os jovens falam para ele para apertar mais. E Roboão, assim, vai causar a divisão do reino. 10 tribos vão seguir a Jeroboão e 2 vão ficar com Roboão. E aí o reino dividido. E a tendência de um reino dividido é não subsistir. E Jeroboão, com medo do povo das 10 tribos descer até Jerusalém para adorar a Deus no templo de Salomão, ele cria uma adoração ao bezerro de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, e cria festas pagãs para cultuar aquele bezerro, e ele mesmo costuma sacrificar nos altares. Olha que coisa tenebrosa, olha o que o pecado de Salomão trouxe no reino. Você tem que ver que Salomão prefigura o anticristo. O fato dele casar com 1000 mulheres significa que o anticristo vai casar com todas as religiões. Assim como Salomão construiu o templo, o anticristo vai construir o 3º templo. Os judeus vão dizer que ele é o Messias, porque ele vai trazer paz entre judeu e árabe. Você pode ter certeza disso. Então nós estamos caminhando para esse novo império. O império do anticristo, o império desse sincretismo dentro da igreja. Assim como Salomão contaminou o povo de Deus, o império do anticristo tem entrado dentro da igreja, dentro dos lares dos cristãos, nos casamentos, com a sua doutrinação nefasta. Pastores, verdadeiros bodes, que já foram um dia homens ungidos, hoje estão em trabalho ao império do anticristo, tirando a Bíblia, colocando coisas hediondas dentro do culto, dentro do púlpito, nas igrejas, e transformando aquilo que era para ser o povo santo de Deus no povo da vergonha, no povo da mentira, no povo da promiscuidade sexual. É assim que é a vida do crente hoje. E nós temos que acordar para isso, porque esse império ele continua em plena atividade, e cada dia mais ele está detonando, ele vai matando, roubando, destruindo sonhos, casamentos, famílias no nosso meio. O que era do mundo agora já está normal no nosso meio. Olha o que Salomão fez com o sincretismo religioso com as suas mulheres. E olha o que está acontecendo hoje no meio evangélico, o sincretismo religioso.
É o que nós estamos vendo hoje. É o império do anticristo crescendo, assim como Salomão fez com o povo de Deus. Esse novo império está fazendo dentro da igreja, que é o povo santo de Deus hoje. E agora aquele povo que não era para ter luta, que não era para ter guerra, que Deus tinha trazido descanso. Salomão agora, Deus levanta inimigos contra ele. Levanta inimigos contra Salomão. Aqui a paz dele começa a acabar, começa a ruir. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele programou, começa a cair por terra. Porque a vitória na vida de alguém é Deus. Então, Salomão agora vai encarar os inimigos. Não era para ter inimigo, mas ele procurou isso para a vida dele. Ele chamou isso em cima dele. E você vai ver agora o reino indo pelo ralo. O reino de Salomão, o império que Salomão criou, vai cair pelo ralo. Salomão fez tudo de errado, tinha tudo para dar certo. E agora é o triste fim dele. E o testemunho que ele vai deixar para os seus filhos. Detonou a casa dele toda, acabou com a família, acabou com tudo, acabou com o reino. Olha o que um cabeça, a desobediência de um líder pode causar. Salomão agora era motivo de escárnio. Escárnio, 1000 mulheres, sacrificando a Moloque, mundo dentro do sistema de Israel. Roboão e Jeroboão, mesmo caminho tenebroso. E Deus agora manda o profeta, profetiza, o profeta morre. E aquele outro profeta que causou tudo isso, enterra os ossos e aquele homem no túmulo dele, no túmulo que ele fez para ele. É interessante que quando aquele profeta de Deus, antes de morrer, profetiza para Jeroboão. Jeroboão tenta comprar ele com suborno, com dinheiro, e não consegue, ele não aceita. Mas ele cai na mentira do outro profeta. Nós temos que sermos vigilantes 24 horas por dia. O diabo, nosso adversário, leia 1 Pedro 5,8, ele anda ao derredor, procurando, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O capítulo 13 termina falando do fiasco, do fracasso de Jeroboão, o laço que ele criou para Israel, e que isso foi o fim dele e da descendência dele, porque Deus vai extinguir a descendência de Jeroboão da face da terra. Que Deus te abençoe e te guarde, que você medite nesse livro, que você aprenda a conhecer a Deus através da palavra dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que ele possa te abençoar e guardar no nome de Jesus. Então, que você possa meditar, aproveitar a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que muda, que transforma o nosso caráter, no nome precioso de Jesus de Nazaré. Fica na paz.